A previsão é de que lá estarão 1.200 pessoas, né? É muita gente, e o espaço ali é bem restrito, né? Para chegar, para sair, é tudo muito complicado, e às vezes eu fico imaginando que a poltrona de casa, com uma jujuba do lado e uma televisão na frente, ofereceria uma plateia mais confortável, né? Para testemunhar essa posse. Mas, por dever de ofício, eu devo ir lá, sim. Deve ser uma cerimônia relevante, né? Essa festa anestesia ali por algumas horas essa atmosfera de curto-circuito a que nós nos referimos há pouco, né? E é muito relevante uma posse de ministro do Supremo, sempre é relevante. E lá estarão esses personagens da República. O Lula, que estava em dúvida, porque vai se submeter a uma cirurgia já nesta sexta-feira, né? Então, ali havia um aconselhamento médico para que ele não fosse, mas ele informou-se que ele fará questão de marcar presença. Lá estarão também os presidentes da Câmara e do Senado, né, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira. Então, a fina flor do poder vai estar nessa posse, Fabiola. E é uma posse que ocorre num momento muito crucial. É um momento em que nós estamos tentando virar a página do golpismo para frente, não para trás, como desejaria o Bolsonaro, e é como dissemos há pouco, Fabiola, é uma hora em que a democracia brasileira precisa mostrar funcionalidade, precisa mostrar que pode produzir resultados sem que as pessoas se engalfinhem, sem que a temperatura aquecida leve a uma paralisia. Esse é o risco que a gente está correndo, né? Nesse Sim. estica e puxa, você engaveta assuntos, você engaveta decisões. Acho que é hora de liberar os demônios, mas administrá-los e produzir decisões. Contra, a favor, não importa, mas a paralisia é o que menos interessa, porque dá à democracia uma aparência de disfuncionalidade que não orna com a necessidade do país nesse momento, Ô Fabiola. Josias, todos os ex-presidentes são convidados normalmente para essas posses, né? Jair Bolsonaro foi convidado, mas, segundo a assessoria de imprensa dele, ele não deverá comparecer. Não tem que ir mesmo, né, Josias? Ele xingou várias vezes Barroso. Será que ele tinha que estar lá, não? Em condições normais, um ex-presidente da República, como o Bolsonaro, que está em plena forma física, né, andou tendo agora ontem teve indisposição estomacal, chegou a se internar por algumas horas no hospital, mas a assessoria diz que ele resolveu ali os problemas, já voltou para casa, teve alta, teria condições de comparecer à posse, condições físicas, mas politicamente ele não tem a menor condição de estar ali, Fabiola. Ele vai enfrentar agora o seu inferno astral no Supremo, porque junto com o Barroso, que assume a presidência da Suprema Corte, assume também o Edson Fachin, que vai ser o vice-presidente e futuro presidente do Supremo. E ambos vão compor com o Alexandre de Moraes, que é o relator de todas as encrencas do Bolsonaro no Supremo. Essa troika de ministros, ela vai definir o futuro do Bolsonaro, né? Então, o Bolsonaro hoje tem contra si, Fabiola, aqueles ministros que ele mais ofendeu durante a sua presidência: o Luiz Roberto Barroso, o Edson Fachin e o Alexandre de Moraes. Barroso agora presidente, Fachin vice-presidente do Supremo e o Moraes, relator-geral das encrencas do Bolsonaro no Supremo. Veja que ironia, não é? E o Barroso foi chamado pelo Bolsonaro de idiota, de imbecil, vou até me permitir repetir o palavrão, porque ele foi dito pelo presidente da República do Brasil em algum momento, chamou de filho da puta o Barroso, né? Ele chamou o Alexandre de Moraes de canalha. Ele se referiu ao Fachin também em termos muito pouco lisonjeiros, no instante que o Fachin presidia o TSE. Aliás, esses três ministros têm em comum o fato de que presidiram o Tribunal Superior Eleitoral numa fase em que o Bolsonaro se esmerava em atacar o sistema eleitoral, em desqualificar as urnas. E o Fachin, ele
foi alvo do Bolsonaro por outra razão, porque é do Fachin a relatoria desse processo que resultou na decisão do Supremo sobre o marco temporal das terras indígenas. O Fachin é o relator desse processo, que resultou numa decisão que contraria tudo o que o Bolsonaro defende. E o Bolsonaro disse, enquanto ainda era presidente, porque o Fachin já tinha divulgado o seu voto tempos atrás, que se o voto do Fachin prevalecesse, restaria a ele, como presidente, duas alternativas. Ou entregava a chave ao presidente do Supremo, ou descumpria a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então ele ofendeu esses ministros, Fabiola, de todas as maneiras. Então ele não tem condições políticas de comparecer à posse. E pior para ele, porque agora ele vai enfrentar, ele vive a síndrome do que está por vir, Fabiola, que hoje domina a cena na Suprema Corte a trinca de ministros que ele mais ofendeu. Aqueles que ele mais ofendeu hoje estão controlando a pauta do Supremo e os processos protagonizados pelo Bolsonaro. Talvez, se ainda lhe restar alguma capacidade de raciocínio, é possível, Fabiola, que o Bolsonaro se arrependa do que disse.